Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, aqui pelo Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo vai lá também para o nosso canal no YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que são muitas vezes trazidos por nós, outros temas que são sugeridos. E você também, se quiser sugerir um tema, também pode trazer aqui para nós, pode colocar aqui no direct ou nos comentários aqui do YouTube também. E a gente vai com carinho preparar esse Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente então vai iniciar o nosso Evangelho de hoje agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E vamos pedindo ao nosso Mestre que nos abençoe uma vez mais e esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar o nosso Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. E assim é que nós iniciamos o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças também a vocês, muito obrigada aqui pela companhia. Eu estou ajustando aqui um pouquinho o meu telefone, porque fiquei sem bateria e a conexão estava meio ruim hoje. E eu estou fazendo uns ajustes aqui, então vocês me perdoem, que às vezes eu tenho que dar uma paradinha aqui para ver se está carregando, para não ficar sem bateria. Muito bem. Hoje, a semana passada, a gente começou falando sobre um tema que foi sobre a transição planetária. E aí eu trouxe, inclusive, a parábola das 10 virgens, né? A parábola das virgens prudentes e das nécias. E a gente começou a falar sobre esse assunto de transição planetária. E hoje eu trouxe a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela também diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo, e agora de uma maneira muito mais, de uma forma individual, né? Como é que nós estamos utilizando dos talentos que nos foram dados, né? De todo o material que foi disponibilizado para nós, para que a gente nessa encarnação pudesse também investir na nossa evolução espiritual. Então eu vou ler primeiro para vocês a parábola que está em Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30, que diz o seguinte: porque isso é também como um homem que, partindo para outro país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe-se outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco,
confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. E diz então: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, eu sei que suscita muita... Se a gente for levar as parábolas tudo ao pé da letra, como está escrito aqui, a gente fica sem entender nada, né? Porque, poxa vida, vai tirar de quem já tem, de quem nada tem ou que tem muito pouco, e vai dar para aquele que muito tem? Então chega a gente achar isso incoerente. Mas se a gente perceber o que é que Jesus contextualizar, né? O evangelho ele deve ser contextualizado. Essa parábola, ela tem uma igualzinha em Lucas, não em Mateus, mas em Lucas, e ao invés de usar a palavra talentos na realidade seriam dinheiro na época. Ele usa a palavra minas de carvão, minas de energia. Mas é a mesma parábola, só que se utilizando de nomes diferentes, por isso que chama aqui parábola dos talentos ou das minas. Na realidade, talento ou minas, ou seja lá o que for, é apenas uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem que significa que o Senhor seria Deus, seria o Criador da vida. Que o Criador da vida dá às suas criaturas talentos, recursos. Vamos colocar talentos ou minas como recursos. Dá recursos aos seus filhos para que eles produzam. E os recursos não são apenas recursos materiais, recursos de dinheiro, mas recursos da inteligência, a oportunidade de um espírito que chega aqui à Terra e tem a oportunidade de estudar, recursos da beleza, recursos da escrita, da fala, do conhecimento e recursos também materiais. O próprio corpo é um recurso material. Recursos, dinheiro é um recurso material, onde a gente pode produzir. Tudo isso são recursos. A terra para ser plantada é um recurso que é dado. As riquezas naturais foram dadas ao homem. E aqui, como fala na parábola, passou muito tempo. Como a terra já passou muito tempo em que nós, humanos, habitamos aqui esse planeta, utilizando de todos esses recursos. O problema, e eu disse que essa parábola se junta a outra, esse sermão profético aqui se junta também à transição planetária, é porque estão chegados os tempos aonde os talentos, agora o Senhor deve estar já dando sinais de que é o momento de fazer grandes mudanças aqui, de renovação, de regeneração, e saber o que cada servo, o que foi feito dos talentos que nos foram confiados. Quantas encarnações nós já não utilizamos aqui?
Vamos colocar de 2000 anos para cá. Quantas? 10? Quantos corpos físicos nós já não nos utilizamos? Ou se não quiser levar a coisa tão transcendente, vamos nos colocar nessa vida de hoje, nessa existência. A família onde nós nascemos, o trabalho que temos hoje, os recursos financeiros que nós temos, tudo isso, oportunidades de estudar, de conhecimento, tudo isso são recursos que o Senhor da vida nos entrega. E está chegando o momento em que nós teremos que prestar contas disso. O que nós temos feito dos recursos que nos são oferecidos? Deus nos oferece um corpo saudável. O que a gente tem feito com o nosso corpo? Temos cuidado do nosso corpo? Deu recursos de conhecimento? Hoje, com a internet, então, o que a gente tem feito do nosso conhecimento? Deus deu-nos também recursos espirituais. O que nós fazemos dos nossos recursos espirituais? O que nós fazemos dos bens materiais que nós temos? O que fazemos da nossa vida, que é um dom divino? É esse o momento em que nós seremos chamados à nossa consciência. Porque Deus vai nos julgar? Não. Porque a Terra passa pelo processo evolutivo. E se nós utilizamos bem os talentos que nos foram confiados, aqui permaneceremos para continuar esse processo evolutivo. Porém, se nós pegamos todos os nossos recursos e enterramos, e não vivemos uma vida de responsabilidade, o que esperar, senão o choro e ranger de dentes de ter que se afastar desse berço que é esse nosso planeta? Então é preciso pensar hoje, o que é que nós estamos fazendo dos recursos? Todos nós somos filhos de Deus e o Pai reparte com todos igualmente os seus dons. A uns ele dá mais, a outros ele dá um pouquinho menos na presente existência, encarnação, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns ele dá dinheiro, a outros ele dá sabedoria, a outros dons espirituais, como eu falei. E para outros, às vezes, dá tudo isso junto, nesse momento. Cada um de nós está num aprendizado. A questão a saber é o que estamos fazendo dos nossos talentos. Porque na contabilidade divina não há exclusões. Não existe isso. Mesmo aquele mendigo que passa na rua e que a gente acha que é andrajoso, sujo e que não tem nada, se a gente parar um pouquinho para conversar, a gente vai ver e inquirir a vida dessa pessoa, a gente vai ver que ele tem qualidades e defeitos tanto quanto nós, não é nem um pouco diferente. E se a gente penetrar os recessos do coração e do cérebro de um desses, muitas vezes a gente vai achar ali uma pessoa, às vezes, bem mais evoluída do que aquilo que a gente imagina. Existem almas, como no dizer, numa história de Chico Xavier que ele conta, em que ele estava andando na rua junto com amigos e tinha uma pessoa, um homem andrajoso na rua, e ele parou por um instante, deixou o grupo que ele estava e ele foi conversar com esta pessoa.
Aí ele conversou, ficou lá um pouquinho e o pessoal que estava com ele só ficou olhando, não fez nada. E quando ele voltou, um disse para ele, Chico, difícil, né, situação de rua. Ele falou, não, meu filho, não é difícil, difícil é para nós outros aqui. Eu parei para conversar com este homem porque eu vi a luz que emanava dele. É um espírito que escolheu ficar nesse tipo de prova, porque sua última encarnação aqui na Terra. E ele escolheu passar pela prova da humildade e da obscuridade. Mas não tinha nada de obscuro nele. Nós fazemos um julgamento muito errado das coisas de Deus por falta de conhecimento. Todos nós somos mananciais divinos. Todos, sem exceção. Todos nós temos condição de, recebendo um talento, de multiplicar isso dentro de nós. E esse é nosso trabalho, não é o trabalho de Deus. Ele não vai fazer aquilo que nos compete. Ele nos dá as ferramentas. E nós procuramos fazer o nosso trabalho. Colocando aquilo que a gente já aprendeu para os outros, não retendo o conhecimento. Isso é muito importante. Se a gente aprender um pouquinho, vamos passar para frente. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Como eu disse, Deus reparte as suas dádivas sobre todos os seus filhos, bons ou maus. A chuva e o sol brilha para todos, como a chuva também é também para os justos e para os injustos. O dinheiro que foi colocado nas nossas mãos, que nós ganhamos através do trabalho que desenvolve também o nosso intelecto, ele não foi dado para que a gente simplesmente, para que a gente use para as nossas volúpias. Apenas para o prazer. Caiu a lâmpada aqui atrás, desculpe. Fez um barulhão, né? Vou tentar colocar aqui de pé. Então, o dinheiro não foi dado para as nossas volúpias, não foi dado para que a gente simplesmente utilize para o nosso bel prazer. Assim como a sabedoria, para a gente estufar o peito e se fazer grande sábio perante os outros, sem passar esse conhecimento para frente. Assim como os dons espirituais também. Eles não foram concedidos para serem apenas utilizados para nós, mas para propagar a fé, a caridade, o amor, a fraternidade. E é tudo isso que são esses talentos materiais, talentos morais que são colocados na nossa mão, é que nós vamos dar contas. O quanto é que a gente conseguiu multiplicar? Porque se a gente não consegue multiplicar nada disso e simplesmente enterra os nossos dons e as oportunidades que a vida nos dá de trabalho, de desenvolvimento, o que vai acontecer? Mesmo aquele pouco que nos foi dado, é como uma semente que foi dada na nossa mão. Se a gente não plantar, não regar, não cuidar e não fizer, ela vai morrer. E aquele que recebeu mais sementes e cuida, né, e aduba e rega, ele vai ter muito mais. É isso que ele quis dizer, que aquele que tem e aproveita o que tem, ele mais vai ter. Porque ele vai fazer com que isso duplique. Mas aquele que pouco tem e mesmo assim não liga para aquilo que tem, até o que tem ele perde. Pela falta de cuidado. Por não desenvolver. Por isso que nesses momentos de transição planetária, a gente tem que pensar o que nós temos feito dos nossos talentos, de tudo que foi depositado para nós nas nossas mãos. Sejam os talentos intelectuais, sejam os talentos de sabedoria, tudo isso será perguntado por Deus?
Não, pela nossa própria consciência. Pela nossa própria consciência. Porque para o espírito, quando a gente deixa o corpo físico e entramos na espiritualidade, nós temos uma expansão de consciência, porque aqui na vida física, em função da nossa evolução espiritual aqui, em função da necessidade do esquecimento, o nosso cérebro físico, ele é programado para que a gente não veja muito claramente o mundo espiritual e nem se lembre das encarnações passadas. Porém, quando nós desencarnamos, existe uma expansão dessa consciência. E quanta decepção muitas vezes é para o espírito que desencarna e depois chega lá e vai fazer uma avaliação de como é que foi a sua última existência aqui na Terra, e aí ele chega e vê quantas oportunidades perdidas. Para gente que trabalha com a espiritualidade, muitas vezes a gente ouviu desses testemunhos, né? Desses irmãos que chegam e falam: poxa vida, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente, eu poderia hoje estar numa outra condição. Então hoje nós estamos sendo chamados, através dessa lição, a fazer uma avaliação de como é que nós estamos utilizando os nossos recursos. Nós temos vários: o recurso da própria vida, o recurso da saúde, o recurso do trabalho, o recurso do conhecimento, do autoconhecimento. Como é que a gente está lidando com isso? Porque veja, nós não vamos prestar contas a mais ninguém a não ser a nossa própria consciência. É ela que vai dizer se foi bem aproveitado ou se foi mal aproveitado. É como quando a gente faz uma viagem de intercâmbio, de aprendizado, e aí você volta para casa para fazer uma avaliação do quanto que foi proveitoso. E às vezes a gente fala: poxa, eu podia ter aproveitado isso, podia ter aproveitado aquilo. Então, já que essa lição hoje chega para nós, vamos pensar nisso. O quanto é que nós estamos aproveitando dos nossos recursos, para que quando chegue o nosso momento de prestar contas à nossa própria consciência, a gente esteja tranquilo de que fizemos o que foi possível, de que estivemos atuantes no momento em que foi pedido, que nós não nos calamos diante do momento que precisava da nossa ação. Para que quando o Senhor da vinha, né, colocando isso em termos de parábolas de Jesus, nos pergunte o que foi feito dos talentos que nos foram confiados, a gente possa dizer: está aqui, Senhor, recebi tanto talento, está aqui multiplicado. Está aqui o nosso trabalho, está aqui a minha participação na obra da criação. E isso vai ser de muito júbilo para nós mesmos, porque como aqui na parábola ele fala, aquele que conseguiu lidar com pequenas coisas, a esse será dado mais coisas, e sempre mais, na medida em que a gente vai aprendendo a administrar aquilo que nos foi concedido. Como ele repete aqui, ele diz: servo bom e fiel, foste fiel em pequenas coisas, agora eu posso te dar coisas maiores. E se nós pretendemos a nossa evolução e ter coisas maiores, nós precisamos cuidar agora desse nosso momento presente. Por isso que se chama presente, é um grande presente para nós. É um presente essa encarnação, é um presente estar aqui nesse momento de transição. E que cada um de nós
possamos, dentro do lugar, do ambiente onde nós fomos plantados, realizar da melhor forma possível a obra que foi destinada a nós cumprir com a nossa missão, pequenina ou grande, não importa, que a gente possa produzir os frutos daquilo que foi confiado às nossas mãos. E é agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesse momento, de agradecer a Ele pela oportunidade que nós temos de desfrutar a vida, onde nós podemos aqui resolver os nossos dramas de consciência, onde nós podemos desenvolver a nossa evolução espiritual. É que nós agradecemos muito, muito, muito ao Senhor da vida, de saber que nós estamos sempre amparados pelo conhecimento, pela espiritualidade maior, amparados pelo nosso próprio Mestre Jesus, nosso irmão maior, que está sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando nos nossos embates, não só externos, mas principalmente nos nossos embates internos. Ele que nos ajuda, através do seu Evangelho, uma conduta de docilidade, uma conduta de perdão, numa conduta de amorosidade, nos ajudar a resolver as nossas querelas interiores. Nós te agradecemos, Mestre. Te agradecemos por essa oportunidade do Evangelho de hoje também. E pedimos que nos abençoe e abençoe cada lar aqui representado, e que nós possamos seguir com toda a paz, com toda a harmonia durante a nossa semana. Que assim seja. E eu agradeço muito, peço desculpas a vocês hoje, os horários apertados aqui, eu fui arrumar aqui, caiu minha lâmpada, hoje está meio, as coisas um pouquinho difíceis, mas o nosso Evangelho, ele acontece, porque nós queremos e porque Deus quer também. E eu espero que vocês deixem o seu like aqui no YouTube e compartilhem com outras pessoas. E não se esqueça, não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, qual seja a dificuldade, você já tem um grande talento na mão. Você está aqui hoje, está aqui encarnado, está aqui tendo essa oportunidade bendita. Não maldiga a vida por falta de sabedoria. Procure entendimento. Se você não tem entendimento, procure entendimento dentro da espiritualidade. Eu já falei e vou repetir sempre, no Evangelho tem a resposta para todas as nossas dores. Tem sempre uma conduta do Mestre, porque ele não escreveu, mas ele vivenciou cada dificuldade do caminho. Por isso ele é o nosso grande exemplo. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana. Fiquem na paz do nosso Mestre, que ele nos abençoe a todos. Muito obrigada por tudo e até a semana que vem com o nosso Evangelho online. Um beijo para vocês.